trabalho que, que já faz um tempinho, né, que eu venho batendo nessa tecla desde quando eu iniciei a minha pós-graduação em arte-terapia. E isso aconteceu em 2018, quando eu estava cursando a arte-terapia na turma 11 do Instituto Fênix, e um curso que eu comecei completamente despretensiosamente, né? Mas que, com o passar do tempo, a pesquisa acabou convergindo para minhas áreas de atuação de origem, né? Minhas áreas de formação, né? Porque não necessariamente eu atuo com gastronomia hoje, mas, de qualquer forma, o legado, né? Até filosófico, né? Do que a experiência dentro da área culinária, ele fica, assim como qualquer outro tipo de formação que a gente tem. Bom, em 2018, no início dessa pesquisa, eu que inclusive o início da pesquisa eu apresentei, né, no Vale do Itajaí, e foi o Congresso de Santa Catarina. Esse início dessa pesquisa eu ainda estava constelando o que vinha a ser, né, esse trabalho, e tive a oportunidade de fazer uma experiência muito interessante com os congressistas, né, nessa ocasião. E e aconteceu uma coisa muito legal nesse congresso. Por quê? Eu fiz um breve cadastro dessas pessoas nesse congresso e eu acabei me correspondendo com elas. Quando eu fui finalizar o meu curso e eu propus um laboratório, né, um laboratório de experiências práticas arte-terapêuticas chamado Com Açúcar e com Afeto, esse grupo era composto de 5 mulheres bariatricadas, né, pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. Eu fiz, assim, eu queria muito que fossem pessoas que tivessem alguma questão, né, com a alimentação, alguma questão com a alimentação, mas assim, as pessoas que se corresponderam comigo desde o Congresso de Santa Catarina até a hora que eu propus esse laboratório arte terapêutico, e foram 3 pessoas que eu fiquei enviando mensagens, fiquei enviando trechos da minha pesquisa e tudo mais. Foi muito engraçado, porque antes da gente falar de pandemia, eu propus um grupo de laboratório de experiências arte-terapêuticas, onde eu tinha 5 pessoas presenciais e 3 pessoas fazendo à distância. E para acontecer isso, eu precisava, toda vez que eu me encontrava com um grupo presencial, eu convertia a metodologia que eu utilizei, né, à luz dos objetivos, para o grupo que estava acompanhando de forma remota. E o desafio era justamente fazer esses 2 grupos conversarem. E agora que a gente está no meio de uma situação de pandemia, com toda essa questão de tecnologia virtual, eu vejo como que isso antecipou alguma coisa, né? E isso está tudo descrito num trabalho que é a minha monografia, né, da pós-graduação em arte-terapia, que inclusive uma das pessoas que compôs, assim, uma das pessoas da minha banca foi a professora Maria Glória, que eu tenho o maior orgulho de ter tido ela no meu trabalho, porque foi muito legal as nossas trocas. E depois esse trabalho que eu fiz com essas mulheres, ela teve uma continuidade, né, individual. Então, o meu projeto, a minha pesquisa dentro do escopo aqui do Congresso Brasileiro é justamente sobre como trafegar pelo viés expressivo da arte-terapia, utilizando as histórias, as memórias e todo o universo que a culinária, né, ela constela na nossa vida, né? Até porque o ato de se alimentar, ele é um ato animal, é um ato primevo, né? Então ninguém pode escapar disso e das suas marcas indeléveis que isso deixa, né, na nossa vida, né? Seja pelo viés social, do sentar-se à mesa, né? E tudo que isso pode nos trazer.
Então, basicamente, é isso aí. Eu pretendo levar para o Congresso alguns estudos de casos, né, os mais interessantes que surgiram, pelo menos 2, e para os pesquisadores eles poderem acompanhar, né, o desdobramento disso, como é que foi, né, e até onde nós chegamos. Então, basicamente, é isso aí que vai se tratar o meu trabalho, e aproveito para convidar todo mundo que está assistindo aqui, quem não se inscreveu no Congresso, se inscreva, né, divulgar para os amigos e tudo mais, porque o Congresso ele é uma oportunidade ímpar da gente que está num trabalho de pesquisa, a gente mostrar, né, trazer a público, e a gente sabe, né, nessa luta de regulamentação e tudo, como é importante a produção de pesquisa na área da arte-terapia. Essa foi minha fala, obrigado pela oportunidade. Gratidão, Aline. Com certeza é um tema bem interessante, né? Diferente, é um trabalho inovador na área da arte-terapia, realmente, né? Trabalhar com a questão do afeto, alimentação, uma pesquisa aí muito importante para a arte-terapia. Bom, agora então nós vamos ouvir a Analice Francischetti. Analice, a querida Analice, é de São Paulo, né? Essa excelente profissional aí, muito conceituada. Analice é arte reabilitadora, arte terapeuta, artista plástica, educadora, arte reabilitadora e autora de diversos livros. A Analice vai falar sobre arte, reabilitação e a dor. Então, com a palavra, Analice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Otília, pelo convite. Obrigada a todas pela presença, né? E vou fazer assim, um resumo, mais ou menos, do que eu vou estar falando. Eu começo com uma frase, né, do artista plástico Iberê Camargo. Eu não nasci para brincar com a figura, fazer berloques, enfeitar o mundo. Eu pinto porque a vida dói. Enviei meu trabalho, Arte e Reabilitação e a Dor, né, para o Congresso, para a Comissão Julgadora, em 22/11/2019. Fomos surpreendidos com a pandemia no início de 2020. O mundo mudou. Não somos mais os mesmos. Sofremos a dor do mundo, a dor, né, do outro, do nosso irmão tão próximo, e a nossa própria dor. Temos novos pensamentos, novas reflexões. A qualquer hora podemos morrer. A morte faz parte da vida. Mas agora assistimos as vidas serem interrompidas. A morte não segue o curso esperado, mas é antecipada. Na recepção estética, né, eu gostaria que você mostrasse o slide, Otília, se for possível, né? Eu continuo falando de morte, né, porque a morte está à nossa espreita, oculta, como no quadro Os Embaixadores, né, de Hans Holbein. A morte está figurada de forma enigmática e, ao mesmo tempo, oculta, exposta, distorcida no chão da tela. Se vocês perceberem, né, no chão da tela tem um círculo, né, que não dá para a gente ver muito bem, mas na realidade é uma caveira, a morte, né? Então, é o momento em que vivemos. A morte está oculta. O coronavírus reinventou a dolorosa experiência humana. Os artes terapeutas e outros terapeutas, né, também continuam atendendo à distância, como nós estamos fazendo agora. Novas aprendizagens, novos desafios.
Em nossa fragilidade, temos que buscar novas energias também. Temos que enfrentar o virtual da tela, a distância entre os corpos, sempre ausentes, sem a possibilidade, né, do toque e daquele abraço tão gostoso, né? Máquinas continuam nos controlando. Tudo que nós fazemos é controlado e, inclusive, o nosso lar, o nosso canto, né, ficou exposto ao mundo também, né? Mas, na realidade, é muito prematuro sabermos, né, o que o futuro nos reserva, né? O mundo assiste perplexo, né, milhões de pessoas serem infectadas pelo vírus, sentindo dor, desamparados, famílias enlutadas. Observamos no dia de hoje um modo muito desumano, né, de morrer, de se enfrentar à morte. Eu entro com essas questões porque depois de 2019, quando eu entreguei o meu trabalho, a vida mudou por completo. Então, eu vejo que eu preciso acrescentar algumas atualidades em meu trabalho, né? Embora ele já esteja aceito, né? Mas eu vejo que algumas mudanças, né, pela própria mudança do mundo, são necessárias. Feitas essas considerações, eu inicio minha apresentação para o Congresso, né? Na realidade, eu trabalhei muitos anos com um grupo de pessoas com dor, fundando na Arte e Reabilitação. Eu não sei se vocês sabem, eu sou a fundadora da Arte e Reabilitação no Brasil. E hoje em dia nós temos muitas pós-graduações em arte e reabilitação, né, que foram pessoas que passaram em minha supervisão, outras não, mas de toda forma eu tenho esta alegria, essa grande satisfação, né, de ver a continuidade daquilo que eu iniciei, passando o anel para as minhas estagiárias, as minhas alunas, né? Eu dei supervisão durante muitos anos na ACD e muitas passaram, né, por esse papel. Então, o que eu apresento, né, pretendo apresentar no Congresso, né? Uma breve história de como nós fundamos este setor dentro do hospital, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Na realidade, foi assim uma coincidência, né? Eu estava fazendo Psicologia da Arte na USP e o professor Dr. João Fraser Pereira, vamos dizer, criou, né, um grande evento, Arte e Dor, e eu fui da comissão organizadora. Coincidentemente, na ACD, nós também estávamos iniciando, através da doutora Maria Eugênia Pips Casales, o grupo de dor. Então, foi desta forma, né, que nós iniciamos o atendimento a esses grupos. Então, o que eu pretendo apresentar? Este histórico, algumas exposições desses pacientes, né? Algumas participações do Zimbidor, que é um grande evento de dor que acontece aqui em São Paulo, organizado pela Associação Paulista de Medicina, e nós apresentamos os trabalhos, né, desses pacientes dentro desses congressos, né, médicos, né? Então, é isto que eu vou apresentar, né? E como eu entro com artistas, né, que ultrapassaram a sua dor e continuaram trabalhando apesar dessa dor. E apesar de nós sabermos, né, que uma dor muito intensa impede da pessoa estar trabalhando. Então, é um mistério como eles conseguiram, é muita vontade, né? É o poder realmente da arte, de eles, num momento tão difícil da vida, continuar pintando, produzindo, né, fazendo seus trabalhos, né? E eu começo, né, com um grande
grande artista, né, que foi o mineiro, né, o Aleijadinho, né, o Antônio Francisco Lisboa, né, a obra dele, né, uma coisa assim maravilhosa, né, que está em Minas. Então é por aí que nós vamos começar a recordar o nome de diferentes artistas, de diferentes participações, né. Apresento, né, também, no final, estudos de caso, né, em atendimento em arte e reabilitação, né, porque eu vou apresentar a pessoa por inteiro, não apenas na questão da dor, mas em toda a sua subjetividade, né. A dor está muito presente em nossas vidas, né. A expressão artística tem se mostrado um remédio eficaz, pois a arte é um processo reflexivo, renovador e catalisador de energia. Percebendo o equilíbrio físico e mental, ela produz a saúde e a vida. Então, assim, lembrando a importância, né, da arte-terapia e da arte-reabilitação, que é quando nós trabalhamos na questão da reabilitação, né, tanto física quanto mental das pessoas, que exige outros estudos, né, princípios básicos, pelo menos, de neurologia e das patologias que nós vamos estar atendendo. Agradeço a atenção, muito obrigada, um abraço em cada uma de vocês e nos encontramos, né, ou no próximo encontro, ou realmente já, se Deus quiser, né, aí em Minas, tá? Em Belo Horizonte. Muito obrigada, então. Até a próxima. Gratidão, Analice. Analice com muita experiência nessa área, né, da reabilitação física, mental. Muito bom o trabalho dela. Vai ser muito rico também ouvir a palestra dela no congresso. Então, agora nós vamos dar a sequência ao nosso ciclo de conversas com a Andréia Goulart de Carvalho. Andréia é mineira, né, aqui conosco em Minas Gerais, é arte-terapeuta, artista plástica, designer gráfico, especialista em psicologia analítica. Andréia vai falar no congresso sobre ansiedade na adolescência, numa abordagem terapêutica. Então, seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, Tília, pelo convite. É sempre um prazer trabalhar junto com você, com a sua coordenação, sempre muito perfeita e exímia. A abordagem bom, eu sou, né, daqui de Belo Horizonte e mineira, como a maioria aqui, né, das organizadoras. É um prazer rever a Analice. Fizemos, né, um curso com você na Amarte mesmo, foi muito bom. As outras palestrantes também é um prazer conhecê-las agora, e um abraço a todos vocês, prestigiando esse evento tão bacana. Bom, a ansiedade na adolescência, ela não é uma novidade, ela vem já de muitos anos. E como disse a Analice agora, nesses novos tempos de clausura, né, da gente estar fechado dentro de casa e os adolescentes sem aquela comunicação e poder colocar toda aquela energia anteriormente utilizada com os colegas, com os grupos, nos grupos que eles frequentavam, está aumentando muito, e a gente vê relatos de muitos adolescentes com uma tristeza profunda, com uma necessidade muito grande de uma aprovação, de estar dentro das redes sociais, né, que já proporcionam essa questão dessa aprovação, dessa aceitação tão intensa. Isso vem sendo agravado de uma forma assim, espetacular mesmo. Mas o que seria isso na abordagem arte-terapêutica, né? Porque nós estamos aqui trabalhando com essa questão. Como que a gente trabalha essa situação atual, da forma que ela vem sendo colocada, dentro dessa abordagem da arte-terapia e, no meu caso, da arte-terapia junguiana. A gente eu fiz uma colinha aqui, né, gente? Porque eu também não é a primeira vez que eu participo de uma live, então essa interação fica mais dificultada um pouquinho. Então, eu fiz uma colinha, de vez em quando eu vou olhar aqui embaixo.
Então, essa ansiedade tratada na arte-terapia junguiana, ela pressupõe que nós vamos utilizar os materiais plásticos e cênicos e visuais para a expressão das emoções através das imagens. E através dessas imagens, nós vamos trabalhar a amplificação dos símbolos que surgem nessa abordagem. Como que essa ansiedade ela surge? O que é a ansiedade? É aquela ansiedade, aquele momento do porvir, aquela questão, aquela inquietação de não saber por que está sofrendo essa dor tão intensa, que inclusive acarreta dores físicas, né? E impossibilidades, impedimentos. O que acontece com esse porvir que eu não sei de onde vem, que eu não sei para onde vai, que eu não sei o que vai acontecer? E reflete na minha vida, né? Na vida do adolescente, com o surgimento de um medo extremo, um medo da morte, de um acontecimento, algum fato inusitado que vai me tirar, que vai me fazer perder. E nesse momento, essa perda terrível de tantos familiares, as famílias todas, é possível que não exista uma família no universo agora, né, dessa questão toda, que não esteja enlutada. É um amigo, é um parente, é um pai, é uma mãe, sempre teremos assim um relato muito sofrido. E aí, bom, o que acontece? Esses traumas, essas perdas, elas trazem essa ansiedade, que está sendo exacerbada por essa questão do enclausuramento. Um adolescente com toda a energia, com todos os hormônios prontos para ir para o encontro, né? Para conhecer a vida, né? Nesse momento de crescimento, de descoberta, ele está dentro de casa, fechado dentro de casa. Fechado dentro de casa, mas com o mundo inteiro acontecendo lá fora. Tendo um volume de informação, ainda que não profundo, muitas vezes até superficial, mas a tempo e a hora que nós, mais antigos, tínhamos um ano depois. Acontecia alguma coisa lá na Europa, usava-se uma roupa específica, um ano depois isso aparecia por aqui, né? Então, a gente tinha um delay aí de algum tempo até que isso chegasse, até que isso fosse assimilado, primeiro por outras camadas, depois chegava uma filtragem maior, e a informação era mais, vamos dizer assim, mais amena. Hoje é tudo a tempo e a hora. Inclusive a informação sobre cada sofrimento desse que a gente vê acontecendo, o que aumenta ainda mais. Além dessa condição dos traumas, né, que podem acontecer com as perdas, dessa sensação de medo extremo do que não saber o que vai acontecer, existe também um fator muito intenso que é aquilo que aconteceu na infância desse adolescente. Aquilo que vem lá dos primórdios da idade, né, de 1 a 7 anos, naquela formação da personalidade, o que aconteceu naquele momento que pode trazer esse grau de ansiedade de repente exacerbado, que a gente vai ter que fazer um trabalho muito intenso, com muito carinho com essas pessoas, para esse acolhimento dessa criança, dentro de uma criança ainda, que o adolescente ainda não tem aquela experiência de vida, saber lidar com todas essas questões, como a gente poderia até saber que as coisas vão passar, que o momento é difícil, mas que tudo vai chegar a um lugar. Tem que ter uma certa paciência, uma sabedoria interna que ele ainda não tem. E também pode ter um caráter biológico, né? Endógeno, que realmente pode acontecer de estar havendo a necessidade de alguma medicação. Como a Annalise falou, né? Existem os neurônios, existem as sinapses, as coisas que vão acontecendo no momento da vida que são necessárias, às vezes, uma ajuda para que elas sejam feitas corretamente. E o adolescente, as pessoas não sofram tanto, né? E um diagnóstico precoce, ele trabalha isso, ele trabalha essa possibilidade de amenizar esse sofrimento, de um entendimento, a possibilidade de baixar um pouco aquele nível de ansiedade e aquele adolescente tomar consciência do que ele pode fazer, de não desesperar tanto. Bom, e o que causa, né? Como se manifesta isso dentro do setting terapêutico?
O tema que eu vou apresentar é da ansiedade na adolescência. E como que isso vai ser tratado, como que isso vai ser colocado? Cria-se no adolescente, depois de um período de sofrimento, uma expectativa intensa de aceitação, de ser acolhido por um grupo, pela ordem que ele está, por onde ele passa, pelos pais, pelos amigos. E essa dificuldade dessa aceitação, que tantas vezes ele coloca uma expectativa muito alta, que ele tem que ser perfeito, que ele tem que ser o legal, que ele tem que estar sempre indo junto com a turma, e que não é nenhuma novidade, porque nós sabemos que todos nós já tivemos, né, as nossas turmas, de ficar legal com todo mundo, aí vem tantas coisas que aconteceram. Quantos de nós já não fumaram para ficar legal com a turma? Quantos de nós já não fizeram coisas que a gente não gostaria realmente de fazer, mas existia a minha turma, a minha trupe, então eu precisava estar com ela para me sentir com aquele pertencimento, aquela noção de que eu existo dentro de um determinado grupo. Então, o que acontece com esse adolescente? Quando ele passa a não se sentir aceito, essa situação de interagir, dessa não aceitação, ele cria uma expectativa tão grande de que ele vai ter, ele nunca será aceito, que ele nunca será inserido em algum grupo, então ele começa a se distanciar socialmente, pode até causar homofobia social mesmo, dificuldade até de sair de casa, de não conseguir interagir de forma nenhuma com os colegas e com os grupos, até mesmo, às vezes, dentro da própria casa. A dificuldade maior de interagir com irmãos ou com os parentes, né? Bom, e aí o que vai acontecer com isso? Esse afastamento vai cada vez mais alterando esse quadro, que é uma fobia social, e ele vai ficando cada vez mais introspectivo, cada vez mais tendo essa sensação de não aceitação, de não pertencimento. No caso específico que eu vou tratar no congresso, é sobre uma adolescente que ela aparece no setting com um quadro de ansiedade muito intenso, de automutilação, de ideação suicida, uma menina jovem, muito bonita, muito capaz, muito inteligente, que interage muito bem com questões da inteligência artificial, da internet, da tecnologia, mas ela vai cada vez mais se fechando nisso e cria uma dificuldade muito maior de interação. Chegando, e isso é um quadro muito comum que está acontecendo ultimamente, porque essa situação de estar só, de se sentir só, não compreensão, de não estar dentro do que é esperado, ela pode vir também, como já disse, daquele momento lá da primeira infância, quando os pais, né, um comportamento de autoproteção, de excesso de proteção, desculpem, e também, ou até de um autoritarismo, cria naquela pessoa, naquela criança, uma sensação de inadequação, de que ela tem que se doar cada vez mais, de ser a perfeita, de estar sempre atendendo àquela expectativa daquele círculo familiar. Andréia, está acabando, tá? Eu vou acabar rapidinho, então. Tá joia. A arte-terapia tem todos esses recursos, nós vamos trabalhar com o que eles têm. O setting arte-terapêutico, ele traz, né? O presencial já é um desafio trabalhar num quadro desse, com o virtual foi exacerbado, mas nós estamos tirando de letra, né, gente? Que a gente está dando um show nos atendimentos, os relatos e as condições que a gente está tendo são maravilhosas. E o que acontece? Nós vamos trabalhar trazendo essa pessoa para saber quem ela é, para apropriar desse corpo, desse momento, do aqui e agora, e perceber que ela tem possibilidades. E aí eu recebi, e se amar, né? Se amar, se aceitar, em primeiro lugar, se aceitar, amando aquilo que ela é, do jeito que ela é. E aí, na sincronicidade, bem
do Jung, né? do nosso querido Jung, o que acontece? Recebi uma frase no meio da internet, no meio das... Não sei onde está, não sei qual livro que é, porque foi uma coisa que eu recebi hoje, que fala o seguinte, é uma frase de Rubem Alves, que nós devemos trazer, né, essa proximidade com as pessoas, fazendo o seguinte, o conhecimento é coisa erótica, que engravida, mas é preciso que o desejo faça o corpo se mover para o amor. Caso contrário, permanecem os olhos impotentes e inúteis. Eu achei isso tão bonito acontecer dessa forma, porque o convite para vir, né, para falar sobre essa questão da aceitação, do se amar, do se aceitar, de estar presente nesse mundo e receber, num momento assim, via internet, justamente o que a gente está enfrentando hoje, esses obstáculos, né? Receber essa frase tão bonita falando justamente isso. Colocar o amor e o corpo propenso a se mover para que ele esteja aberto, para que ele esteja bom para se amar de verdade. Muito obrigada pelo convite. Desculpem aumentar um pouquinho o tempo. Não, gratidão, Andréia. Com certeza vai ser muito interessante, né, ouvir sobre a sua experiência com esse público que tanto precisa desse trabalho de arte-terapia, né? Vai ser muito bom te ouvir no congresso. Muito bom, obrigada. Então, agora nós vamos passar a palavra para a nossa querida Maria Glória. Maria Glória também, uma pessoa muito experiente, uma grande profissional de Santa Catarina. Ela é arte-terapeuta, filósofa, mestre em educação e doutora em teologia. O tema da Maria da Glória é arte-terapia e os processos de energia do amor como caminho de cura. Então, com a palavra, seja muito bem-vinda, querida. É um prazer muito grande aqui estar, e ao dizer essas palavras, eu quero respeitosamente e amorosamente saudar aqui a querida Otília, que está promovendo este trabalho significativo para a preparação do nosso congresso. Quero saudar também as minhas queridas colegas que me anteciparam, a Aline, que eu tenho muito carinho. Quero saudar também a Andréa, a Mariel, a Ana Alice, que, de fato, para mim, é sempre um prazer poder estar compartilhando reflexões das nossas pesquisas, dos nossos saberes, com pessoas que eu sei que também estão comprometidas com a qualidade na produção do conhecimento, mas também nos processos práticos de cuidado ao ser humano. E quero dizer para cada um que me escuta, a todos vocês que somos mais de 70 pessoas aqui reunidas, quero apresentar o meu respeito e a minha amorosidade. Essa pequena fala que eu farei de 5 a 7 minutos é uma fala que nasce justamente das minhas pesquisas há mais de 12 anos, com cuidado ao ser humano, dentro de uma perspectiva de saúde integral, e este ser humano acometido de câncer de mama, tanto homens como mulheres. Trabalhei intensamente durante 6 anos, fazendo trabalhos arte-terapêuticos e com outras terapias bioenergéticas na Universidade do Vale do Itajaí, com a demanda de pessoas com câncer de mama. Junto comigo trabalhava uma equipe de 12 profissionais no campo da saúde, e mais os nossos grandes alunos bolsistas. Então, éramos uma equipe muito grande. E no congresso, então, eu quero estar socializando uma experiência que eu vivi fortemente, não só como experiência empírica, mas como um fenômeno empírico
do cuidado em arte-terapia e da descoberta do amor como energia vital, divina e sagrada, que nasce nas profundezas do ser humano e que, segundo Frankl, nasce na dimensão de pessoa profunda espiritual, na terceira dimensão constitutiva da viva energia vital e que atravessa as nossas micropartículas subatômicas, as nossas células, os nossos órgãos, os nossos sistemas e toda a complexidade do ser humano como um corpo criante. Gostei demais do que a Andrea citou agora, segundo Rubem Alves, onde você disse, é preciso fazer mover o corpo para ele poder se mover na direção do amor. Essa experiência do caso clínico que nós vamos estar socializando cientificamente no Congresso, foi um caso muito típico em que a paciente foi atendida antes de fazer uma mastectomia radical e nós só trabalhamos com esta pessoa, com arte-terapia e com práticas da bioenergética, no sentido de potencializar o desenvolvimento, a expansão da energia vital e que na teoria do meu trabalho de doutoramento, a teoria do corpo criante, eu trabalho essa questão do amor como energia fundante para a questão da cura. E quando eu estou falando de amor, eu não estou falando em conceitos que nós entendemos assim na sociedade, no dia a dia, como uma relação de troca, como uma relação de acolhimento, é mais do que isso. Ou como uma relação fraternal de amizade, é mais do que isso. Ou como uma relação maternal ou paternal, ou fraternal, não é só sobre isto, é muito mais do que isso. Nós estamos falando daquele fenômeno de integridade e de radicalidade do humano, em que ele é o que é, porque ele tem esta dinâmica do amor como energia viva, dinâmica que o faz se mover, e quando ele toma consciência disso, todas as células do seu corpo, na dinâmica dos peptídeos, como macromoléculas neurotransmissoras, de todas as emoções, sensações, mas mais do que isso, de imagens carregadas de significado e de significantes, vão estar dinamizando a autopoiese de suas células. E aí, para encerrar, eu vou contar no congresso, esta pessoa que nós atendemos e ficamos depois trabalhando com ela por mais de 8 meses, semanalmente, esta pessoa, com o amor criativo, sagrado, universal, que está em mim, está em ti, porque ele é a presença viva da nossa raiz criadora, de nossa espiritualidade natural, que não precisa de conceitos, ele está posto e existe. E como dizia Frankl, é justamente aquela energia que está viva nessa nossa profundeza espiritual e que nunca adoece, e que potencializa sempre os nossos processos de cura. Então, é sobre este caso que eu vou estar apresentando-me no congresso com muita alegria e dizer que esta paciente hoje está muito bem de saúde. A encontramos em um estado lastimável, de desespero, de choque, onde ela, quando soube que tinha que fazer uma mastectomia radical para tirar as 2 mamas, é um tempo onde você vê justamente o abismo da morte.
E nesse processo, o que nós fizemos foi realmente trabalhar esse processo de potencialização, da descoberta, do desvelamento de uma força interior, que é puro amor. É amor, queridas pessoas. E hoje, quando eu escutei a Annalice já fazer sua abertura e o contexto que nós vivemos, hoje nós estamos necessitando para descobrir muito e viver potencialmente este amor sagrado, que é uma energia viva, poderosa, que nos transforma e que faz a nossa consciência expandir-se e a gente vai crescendo como ser humano num movimento mesmo de descoberta de ser no mundo. E isso traz propriamente um novo tempo, um tempo onde a gente trabalha com saúde preventiva e de promoção, mais do que os processos de saúde e de adoecimento. E a arte-terapia como um campo de conhecimento teórico-prático, interdisciplinar, que é atravessada pela psicologia, pela filosofia, pela pedagogia, pelas artes, pela sociologia, pela história, pelo campo simbólico antropológico da arte. Gente querida, a arte-terapia precisa descobrir a sua grande força, que é ajudar os seres humanos nos processos terapêuticos a trabalhar com essa questão energética, como caminho de cura. E eu chamo isto, teoricamente, como o amor criante sagrado de Deus. Então, eu estarei apresentando este caso. Serei muito feliz de poder encontrá-las, queridas pessoas, neste nosso congresso, que será um show para todos nós. E todos nós estamos esperando muito o congresso, porque é sempre aquele tempo... eu estou até arrepiada falando isso, viu? Porque eu estou falando de todo o meu coração. O congresso é sempre esse tempo que a gente se encontra, que a gente vive um processo sinergético mesmo, que nos alimenta e nos faz caminhar para frente com esperança, com alegria, sabendo que os desafios existem, as adversidades existem, que também já foi colocado aqui pela Alice anteriormente, mas que a gente continua e a vida prospera em todo aquele que cultiva o amor. Gente querida, cultive o amor vivo que está dentro de você. E aí se alguém perguntar para você, mas por que você ama? Você pode pensar e dizer, não tem explicação porque eu amo porque amo. Porque essa energia, ela é cura para aquele que cuida e para aquele que é cuidado. Então, gratidão por esse momento. Otília, agradeço o convite também e eu desejo muita luz e muita paz para todos vocês. E até o nosso grande congresso. Vamos divulgar forte para que o congresso tenha um impacto social, um impacto político, um impacto no campo da saúde, da educação e que ajude a sociedade, porque ela está precisando muito da arte-terapia e de outras terapias. Um abraço fraterno, a paz e a luz para você. Gratidão, querida Maria Glória. Com certeza vai ser muito bom te ouvir, né, sobre esse trabalho maravilhoso, com tanta sabedoria e amorosidade, né? Então, vai ser muito bom também te ouvir lá no congresso. Já estou esperando, né? Chega esse momento, ansiosa para ouvir todo o caso e como você conduziu esse caso com tanta amorosidade. Agora, então, nós vamos ouvir a nossa querida Mariel Granado, do Paraná,
Mariel é arte-terapeuta, uma profissional também, muito conceituada no Paraná, formada em artes visuais, especialista em literatura infantil e em metodologia do ensino superior. Seja muito bem-vinda, Mariel Granato, vamos te ouvir agora. O seu áudio está fechado, Mariel, por gentileza. Aí, tudo bem, agora deu certo. Boa noite, Otília, boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando com vocês nessa troca riquíssima de experiências e, por que não, como a Maria Glória falou, uma troca de amor. Quando nós falamos em arte-terapia, não podemos dissociar do amor da vida e, por que não, do resgate da vida. Em tantos momentos, em tantas vezes, no decorrer, né, da nossa trajetória, nós precisamos ser resgatados. E esse é o tema fundamental do que me leva a essa fala na apresentação do Congresso. Foi o resgate, por meio da arte-terapia, da vida de uma jovem, mas isso tudo veio em decorrência da perda. A perda é um tema comum e está mais do que nunca enraizado no nosso cotidiano hoje em dia pela própria situação que vivenciamos, né? Isso no mundo inteiro. Essa perda, ela gera o que nós chamamos de luto. Então, o que acontece? Sempre que nós perdemos alguma coisa, seja algo que nós estimamos ou algo que nos pertence, gera uma sensação, no momento, uma sensação de desequilíbrio, uma espécie de uma desorganização interna, e isso desencadeia reações em diversos níveis. Pensamentos, os nossos sentimentos, e muitas vezes compromete as nossas ações também. Quem de nós nunca passou por uma experiência, né, o susto da perda, ou até por objetos, um celular, ou uma carteira, um documento, e agora, mais do que nunca nessa situação, a nossa perda da própria liberdade de podermos abraçar, de ir e vir. Isso está dentro de um contingente do dia a dia nosso. Muito bem, mas quando acontece isso, o que acontece também? O que naturalmente decorre disso, no momento de uma perda? Alguma estratégia para nós resgatarmos aquilo que foi perdido, mesmo muitas vezes no sentido de estarmos vivenciando essas confusões internas de assimilação pela própria perda e o que vem em decorrência dela, esses espaços vazios. Mas, quando isso não acontece, quando nem essas estratégias são suficientes para nos repreencher, ou quando este luto, esse sentimento que vem em decorrência de uma perda, não é vivenciado naturalmente no momento, digamos, não adequado, mas no momento mais natural de se viver, quando ele vem muito depois. É o que nós chamamos de luto postergado. Esse é o tema específico da minha apresentação do caso clínico. Foi a situação do luto postergado de uma jovem, 21 anos, pela perda da mãe, de forma precoce, assim, digamos, traumática. E quando nós falamos na palavra luto, ela já tem, né, em seu próprio cerne o peso da perda e em decorrência a esses todos os sentimentos que nós já sentimos de alguma forma, em algum momento,
de pesar, de tristeza profunda, e que, independente da nossa vontade consciente, nos assola previamente em sensações de sofrimento. Quando ocorre uma perda, naturalmente se desencadeia toda uma escala perceptiva interior, que vai desde a condição de assimilação dessa perda, que às vezes demora um tempo, né? Esse susto, esse abalo, e acreditando que a mesma realmente ocorreu, passando por outras diversas fases, até atingir a interiorização do fato em si. E não omitindo a lembrança ou a memória do que ou de quem perdemos, isso transforma-se em outros tipos de sentimentos menos dolorosos, quando vivenciado nesse momento mais natural, né? E isso não desencadeia futuramente danos maiores ou mais profundos, psicológicos ou até mesmo físicos, como reações ocorridas muitas vezes diante desta não assimilação das etapas de forma natural desse luto. Enfim, o luto é um processo interno, obviamente se desencadeia em diferentes etapas, e isso ocorre em todos nós. Mas quando essas diversas etapas, gente, vivenciais e naturais nossas de luto não se realizam dentro de um tempo próximo do fato ocorrido, e as mesmas só vão aflorar algum tempo ou muito tempo depois da perda, apresenta-se, então, o que nós estamos comentando aqui, chamado luto postergado. Essa situação será apresentada, então, por mim, quando, diante da morte precoce da mãe, essa jovem de 21 anos sofreu seu luto de modo postergado. Isso não é previamente trabalhado em nós, isso acontece porque o luto acontece de formas diferentes, sentido de formas diferentes em cada um de nós, né? E isso comprometeu em todos os seus aspectos da vida, interna e externamente. Ela perdeu suas forças físicas, suas forças emocionais, fazendo-a desistir de dar prosseguimento a qualquer ação que dizia respeito a ela mesma. Ela viu-se depressiva, comorbidade de anorexia, fobias descabidas, sem o mínimo de autoestima, inclusive se automutilando. Foi quando, intermediada por seu pai, ela chegou até a arte-terapia, onde, com muito cuidado e carinho e extrema dedicação de minha parte como profissional arte-terapeuta escolhida, né, para intermediar esse resgate na alegria de viver e reagir para a retomada dos seus objetivos, então, desistidos. E assim iniciamos nosso mergulho de almas no processo arte-terapêutico. Eu gosto muito de usar esse termo, mergulho de almas, porque no processo arte-terapêutico não existe uma parte, existem as duas partes, o cliente e o arte-terapeuta, no mesmo objetivo, em funções diferentes, sendo que o que ocorre, o processo é no cliente. Nós intermediamos, mas nós somos a outra alma nesse mergulho em busca dessa intermediação. Enfim, essa situação realmente foi transformada em estudo de caso dos mais delicados até hoje na minha caminhada como arte-terapeuta clínica. E seus resultados extremamente significativos pela força e potencial da aplicação do processo arte-terapêutico. É isso que eu pretendo, então, apresentar no próximo congresso, ano que vem, sempre fazendo essa liga de estudo por parte do profissional, a sensibilidade e a empatia que nós temos que desenvolver, com a observação e a amorosidade para com quem nos procura. Porque quem nos procura em função de um auxílio.
E não é só um auxílio técnico, é um auxílio de alma para alma. E eu gostaria de encerrar essa minha apresentação fazendo a citação do livro Caminhos do Inconsciente, de Sônia Del Nero, que diz assim: viver é aprender com as crises, com as tristezas e alegrias, com as perdas e os lutos, com as desilusões e os triunfos. Viver é crescer e transformar-se continuamente para a cada momento renascer, renovando dentro de si mesmo. Ninguém renasce e ninguém resgata se não for a partir de si mesmo e de dentro para fora. Então, essa é a nossa jornada, é a nossa missão de escolha, de amor, de alma, de coração, de entrega. E eu ficarei muito feliz, muito satisfeita de tê-los comigo nessa divisão de experiência de amor e de missão arte terapêutica. Muito obrigada. Gratidão pela sua fala, Mariel, tão importante, né, gente? Assim, vai ser realmente uma grande contribuição no Congresso te ouvir sobre esse assunto, né, luto, a perda, que os arteterapeutas precisam realmente se preparar, né, nesse momento que nós estamos vivendo aí, a humanidade está precisando muito desse tipo de trabalho. Então, a sua experiência vai ser muito enriquecedora para o Congresso. Gente, alguém colocou ali, o Congresso vai ser maravilhoso, né? Só ouvindo vocês aqui, a gente já percebe, né, quantas palestrantes vão abrilhantar o nosso evento. Então, antes de abrir para as perguntas, mais uma vez eu quero agradecê-las pela presença, em nome da AMARTE, Associação Mineira de Arte Terapia. O Congresso é o 14º Congresso Brasileiro de Arte Terapia, tem o apoio da UBAT, que é a União Brasileira das Associações de Arte Terapia, e nós temos aqui algumas pessoas que fazem parte, né, da Associação Mineira, que está organizando o Congresso, aqui a Tereza, que está aqui presente, não sei se tem mais alguém da diretoria aqui, mas nós estamos com muito carinho recebendo vocês hoje e vamos recebê-las também com muito carinho, recebê-las e recebê-los no Congresso em Minas Gerais, em 21 de abril de 2022, onde nós vamos comemorar também o Dia do Arte Terapeuta, que é dia 22 de abril. Então, vai ser uma alegria nós nos encontrarmos, né? E para essas trocas tão importantes, trocas entre arteterapeutas do Brasil todo, e é muito enriquecedor, é muita sabedoria e muita aprendizagem, né, para nós, para nossa prática, e vamos cada vez mais fortalecendo a arte-terapia, que é esse momento muito importante. Como a Aline falou no início, né, para as questões científicas, esses trabalhos vão fortalecendo a arte-terapia, que está nessa fase da regulamentação da profissão. É muito importante isso, porque vai valorizando cada vez mais a arte-terapia como uma profissão reconhecida, né, no Brasil e no mundo inteiro. Então, vai ser muito bom a participação de todos. Então, agora nós vamos abrir para as perguntas. Tereza, temos alguma pergunta aí? No momento, temos perguntas sim. A Érica quer saber, da Mariel, qual que é o nome da autora da citação do livro que ela mencionou. Aí, caso você queira escrever também no chat, Mariel, pode escrever, tá? Pode falar e escrever, se quiser. Ok. O livro é Caminhos do Inconsciente. E a autora é Sônia Del Nero. Mas eu vou escrever também. Por favor. Temos uma aqui também, creio que seja para a Andréia.
da Lília, né? E a pergunta é o seguinte: para adolescentes, que tipo e material artístico é interessante usar nos atendimentos? Creio, André, que você pode falar, né, o que você mais usa. Tudo bem que é bem pessoal ali, né, com o cliente no momento, mas você pode falar um pouquinho da sua prática aí. Ok. Obrigada, né, por me dar essa oportunidade de falar sobre essa questão do atendimento para o adolescente. Na verdade, os materiais, eles são os mais diversos possíveis. A demanda do adolescente é muito específica. Ele tem um universo diferente desse nosso, com essa experiência, com essa materialidade. Ele está nesse campo da subjetividade da internet muito mais do que a gente. Então, nós estamos hoje aprendendo a voltar na nossa juventude de uma forma com outra cabeça, com outra experiência, com outro coração. Com esse amor que está sendo falado aqui, de uma forma revisitada. O adolescente hoje ele tem todo um universo de games, de séries, de livros, né? Da tecnologia que nós precisamos aprender um pouco sobre ele para que a gente possa interagir, trazer essa informação de uma forma que crie nele aquele acolhimento. Então, a gente precisa ser, nesse momento, pesquisadores e curiosos, persistentes deste universo. Mas o material em si, para a feitura, para a confecção, para a elaboração da emoção, desses conteúdos que virão, eles são os mais diversos, porque nós podemos trabalhar interagindo com essas duas plataformas, interagindo com essas linguagens, de uma forma que ele vai ter a oportunidade de coagular as emoções, de trazer para a matéria, para trazer para que ele possa perceber essa questão de estar no mundo sem sair do mundo. Ele não precisa estar o tempo todo na subjetividade. Ele pode trazer isso e trabalhar isso de uma forma mais concreta, dando para ele esse aterramento, né? Eu sou, eu pertenço, eu existo, eu não preciso ficar somente na expectativa do outro ou daquilo que vem através dessa energia que é muito do ar, né? Então, ele tem que concretizar um pouco. Mas os líquidos, né? Os materiais que são aquosos, os materiais mais do fogo, de todos os elementos, do fogo, da terra, do ar, eles são necessários no setting. E muito necessários também nesse momento do virtual. Eu fiz até para alguns, né, para algumas pessoas que não tinham acesso ao material, que estava dificultando muito o primeiro atendimento, quando nós começamos na pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, muito medo do que poderia ser da internet, como que isso seria colocado, se o setting terapêutico ia funcionar. No primeiro momento, a gente trabalhava até com o WhatsApp, era um sufoco, porque o telefone pifava e o tempo não dava, e a gente ficava com o telefone fervendo, e a pessoa também, o espaço, né? O campo de visão muito, muito restrito. Mas depois a gente foi se adequando, e hoje nós temos, inclusive, da UBAT, né? Mais até uma exigência de que os arteterapeutas tenham uma noção do que está sendo feito na tecnologia, quais são esses recursos que estão sendo utilizados, o que a gente pode usar dentro dessas plataformas de aplicativos, de sites e tudo mais, o que é viável e o que chama a atenção, porque tem que criar uma expectativa positiva, né? Você não vai, se você não fala a linguagem daquela pessoa, ela não vai se interagir com você. Então, é preciso buscar isso. Mas está sendo muito interessante nesse aspecto. Agora, material é sempre material, né, gente? O setting presencial, ele é realmente muito importante, e assim que nós pudermos retornar, será muito bom fazer até alguma coisa híbrida, né? Como já está sendo colocado, um pouco virtual, um pouco presencial, vai ser interessante. Espero ter respondido. Sim, vejo aqui também que não temos mais perguntas no chat.
Nós podemos agora, Otília, passar para as perguntas, quem quiser, né? Pode abrir o áudio e fazer as perguntas para os palestrantes diretamente. Vamos lá. Eu peço que quem quiser falar, né, só fala o nome e de onde que é. Andréia, estou vendo aqui a sua mãozinha, pode ir. Eu sou a primeirona. Eu gostaria muito que a Analice e a Maria da Glória e a Mariel e também a Aline colocassem para a gente referências para saber sobre o trabalho delas, né? Onde pesquisar sobre a arte e educação, pesquisar sobre o tema que a Maria Glória colocou, que é tão interessante, que é a espiritualidade, né? E para a Mariel também, que a gente vê que o trabalho de resgate é quase que é similar, né, a esses adolescentes que chegam num quadro também de ansiedade depressiva terrível, se mutilando, com essa sensação de que é preciso sentir uma dor, né, para que tenha a sensação de existir. Então, acho que isso é muito importante para a gente já ir se inteirando do que a gente vai ver, para ficar bem introduzido já. Não é uma pergunta, é só um pedido. Na realidade, assim, eu acho que eu não acrescentei, mas eu trabalho muito com protocolos, né? Tanto na área, eu criei um protocolo na CD, e busco, né, para dor, por exemplo, é um protocolo que está num grande hospital na Califórnia, é um hospital que tem traumatismo craniano, um prédio só para traumatismo crânioencefálico e outro só sobre dor. Então, o meu trabalho também está baseado neste protocolo, né? Então, nós usamos muitos protocolos hoje em dia, em quase todos os hospitais, né? Nós trabalhamos com protocolos. Eu trabalhei até a pandemia no Hospital Sírio-Libanês, então, quando acabávamos de atender o paciente, nós já preenchíamos um protocolo todo atendimento. Já na CD tem um protocolo que eu criei, que nós usamos de 3 em 3 meses, né, para você saber exatamente, cientificamente, a evolução do seu paciente, né, porque quando você trabalha em equipe, você tem que dar conta do porquê que sua criança, seu adulto, está evoluindo ou não está evoluindo, né? Então, talvez seja assim, nem todas as pessoas usem, mas é importantíssimo dentro da arte terapia, ainda não sei se criaram, mas na arte e reabilitação nós usamos o protocolo, né, para dar conta e saber exatamente, como você estava falando dos materiais, né? O que eu mudo de material? Por que eu estou mudando? Eu conheço esse material? Porque os materiais também são perigosos, né? Nós temos crianças com mielomeningocele que são alérgicas ao látex e pode levar a óbito essa criança. Então, nós temos que conhecer muito a composição química dos nossos materiais, se nosso paciente é alérgico, se não é. Então, o material tem uma grande importância, não é? Mas vocês têm que ter o conhecimento deste material quando você lida, né, com pessoas. Aliás, qualquer pessoa pode ser alérgica, às vezes ela nem mesmo sabe, né? E de repente, quando você está na atividade, surge algum contratempo, né? Então, a importância do protocolo, eu sou muito a favor do protocolo, é de fundamental importância para você acompanhar e a equipe médica também poder acompanhar, porque está tudo documentado, inclusive fotografia documentada de todo o material que o paciente apresenta, não é? Nós temos que documentar esse material,
porque senão é perdido, senão um único desenho não diz nada. Nós precisamos de uma série daquele desenho para poder fazer uma avaliação mais correta. Nós não seguimos a linha interpretativa, nós somos da fenomenologia, nós vamos em busca do problema, né, porque nós trabalhamos com problemas neurológicos, né, se a lesão foi no hemisfério direito, foi no hemisfério esquerdo. Então, os neurologistas também tiveram grande importância, né, no desenvolvimento do nosso trabalho. E aí vocês perguntam sobre livros, né? Aí eu tenho 3 livros, né, publicados, que eu gostaria que vocês né, tivessem conhecimento. Um deles, a Arte e Medicina, a editora fechou. Né? Na pandemia, realmente, eles não conseguiram permanecer. Então, eu tenho Arte e Reabilitação, e tenho o Arte e Medicina, e tem o último que nós lançamos através de uma coleção do Sede Sapiência, organizado pela Selva Ciornai, em que assim, em todos eles eu falo de arte e reabilitação. Então, quem estiver, né, atendendo, interessado, eu acho que estou fazendo a divulgação dos meus livros, né, que seria arte e reabilitação, um caminho possível, né, dentro da arte-terapia, né, mas que nós falamos muito da questão das possibilidades, né, da arte e reabilitação, né, que precisa ter um pouquinho, pelo menos, o conhecimento básico de neurologia, né, e seguimos, como eu disse, a linha não interpretativa. Né? Analice, a Laura pergunta qual universidade da Califórnia que você citou na sua fala. Eu não citei universidade, eu citei um hospital muito importante, porque eu trabalhei e trabalho, né, com pacientes com traumatismo crânioencefálico. Então, são 2 blocos na Califórnia, um é só sobre traumatismo crânioencefálico e o outro só sobre dor, que é o meu tema do congresso. Né? Então, são 2 hospitais juntos. Né? Então, também sigo o protocolo também desse hospital de dor da Califórnia. Tá? Embora aqui também no Brasil, né, nós temos, dentro da medicina, grandes grupos de dor, e que nós também apresentamos os trabalhos dos pacientes, né, como eu já citei, no Simbidor, né, que são, vamos dizer, congressos médicos, né, porque eu também participei de muitos congressos médicos, não de reabilitação, né? Não apenas os de arte-terapia. Né? Eu já tenho idade, então eu tenho um longo caminho, um longo percurso, né, de 30 anos, né, na arte-terapia e na arte-reabilitação. Né? Arte-reabilitação, menos anos, mais na arte-terapia. Né? Sim, a Cíntia também, para você, ela tem uma dúvida, né? Quando você fala de protocolo, se relaciona à documentação dos processos de cada paciente. Não há protocolos de propostas artísticas a seguir de acordo com os casos, né? É isso? Sim, não, no meu caso, eu sigo a Luzey Brink, né, no contínuo das terapias expressivas, então é onde eu vou acompanhar o paciente no uso de determinados materiais. Né? Ela segue o mesmo processo de Piaget sensório-motor, cognitivo-afetivo, perceptivo e o criativo, englobando todos os processos. Então, dentro do meu protocolo, existe, né, essa parte só dos materiais também. Os protocolos, na realidade, eles são muito semelhantes, né? Na atenção à chegada desse paciente, como ele chega, como ele permanece, se ele tem uma boa relação com a terapeuta, com os amigos. Na realidade, são muito similares, mas hoje em dia se usa muito o CIP, né? Em todos os hospitais, né? O outro protocolo dos processos de vida também é um protocolo bastante usado, e tantos outros, né? Cada área de conhecimento
tem os seus próprios protocolos, né? Então, eu acho que é importante vocês saberem, né, que na arte reabilitação nós trabalhamos sempre com o uso do protocolo, porque se alguém perguntar como está seu paciente, eu posso mostrar cientificamente o desenvolvimento dessa criança ou deste adulto, né? Porque vocês sabem que na área médica não adianta você dizer, meu paciente está ótimo. Ótimo o quê? Em quê? Por quê? Né? Quais os buracos? Onde você precisa trabalhar mais? Então, a partir da análise de vários desenhos, né, você pode saber quais as áreas que você pode estar entrando e quais os materiais que você vai tendo usado. Por exemplo, no traumatismo, nós seguimos os níveis de cognição desse hospital que eu acabei de citar, na Califórnia. Né? Então, tem 11 níveis depois de um traumatismo craniano, né? Em que nós seguimos. Em geral, a arte-terapeuta entra no 4º nível, quando ele saiu do estado de coma, está num estado assim, de começar a conhecer, né? Reconhecer sua família, né? E alguns amigos. Então, o que nós usamos? A parte das fotografias, né? Fotografia da família, eu peço sempre às mães que tragam quais as músicas prediletas, quais os objetos prediletos. Então, a partir daí é que nós começamos a despertar esse paciente para a vida. Dentro desse quadro, alguns chegam no nível e permanecem, mas as crianças voltam para a escola, outros podem voltar para o trabalho também. Ótimo. É muito rico, né? É uma paixão, né? É como todas as palestrantes falaram no amor, e eu falo ainda de alguma coisa muito mais forte. É a paixão que se tem pelo trabalho que se faz, né? Pela arte-terapia. Sem paixão, a gente não consegue fazer nada. Né? Com certeza. Mais alguma pergunta? Nosso tempo já está acabando. O que nós combinamos, né? Tem mais alguma pergunta, Tereza? Não, aqui no chat não. Mais alguma pergunta, gente? Uma última. Otília, como as pessoas perguntaram sobre as possibilidades de referência também para a minha pessoa, eu quero indicar este livro de minha autoria, onde está a teoria do corpo criante, que foi a defesa da minha tese de doutoramento, e sobre a questão do caso, eu vou apresentar esta outra obra minha, que aqui está propriamente a tecnologia social de cuidado integral que nós aplicamos no caso, que chama-se ArtSysApp. É uma tecnologia que ela está aprovada, testada com 3 anos de aplicação e que foi publicada em periódicos científicos de excelente qualidade CAPES. Aqui também eu tenho uma outra obra que é sobre arte-terapia, imagem e aspectos psicossociais, onde fortemente está a questão das imagens e a dinâmica da energia. Aqui tem uma outra obra, porque aqui uma pessoa perguntou como é que a gente inicia fazendo terapia usando o amor. É o seguinte, nesta obra, que foi financiada pelo MEC e especialmente também pelo Conselho de CNPq, esta é uma obra que no primeiro capítulo eu estou ali contemplando e mostrando como é que a gente tem que tratar este ser humano, porque muitas vezes a gente pensa em todas as técnicas, mas a gente esquece, não é que a gente esquece, muitas vezes a gente também não foi formado para isso, de se preparar espiritualmente. Esse é outro processo. E aqui eu tenho um outro livro que fala justamente sobre a questão da espiritualidade natural e os métodos em arte-terapia. Saiu um livro recentemente meu que chama-se Diálogos sobre a Vida.
Então, neste livro também tem capítulos que estamos falando, não só eu, tenho outros colegas meus, eu organizei o livro, que estamos falando sobre a questão da educação em saúde e o cuidado em saúde. E a arte-terapia também está contemplado aqui. E eu tenho um livro meu, um dos mais antigos, que chama-se Natureza e Criatividade, o ensino da arte pictórica. Aqui foi o nascedouro de todo o meu trabalho para começar a entender a dinâmica auto-organizativa do corpo do ser humano. Porque quando a gente entende esta dinâmica, então nós sabemos qual é o foco, o fulcro central da própria natureza criativa do humano. Em arte e terapia, nós mexemos o tempo inteiro com a criatividade. Agora, como é que a gente vai ajudar a pessoa a dinamizar os processos autocriativos a nível do seu consciente e inconsciente? 2022, abril de 2022. Gratidão, Maria Glória, por compartilhar, né? Esses trabalhos aí. Tem um microfone aberto, Tereza. Só um minuto. Não sei se alguém quer colocar. Mas gratidão, Maria Glória. Vocês já viram, né? Como são maravilhosas as nossas palestrantes. Então, só ficamos assim mais entusiasmados ainda em ouvi-las de perto, ouvi-las mais profundamente no Congresso. Com certeza vai ser maravilhoso o Congresso. Agradecemos, gente. Vamos então encerrando, que já deu o nosso horário aqui, né? Então, para cumprirmos direitinho o nosso horário. Agradecemos a todos vocês pela presença aqui no domingo, mas com certeza foi muito rico. Muito bom ver vocês aqui, pessoas queridas que eu não via há muito tempo. A gente tem a vantagem, né, da internet também é essa, nos reunir nesses momentos assim de distanciamento social, mas estamos todos juntos aqui no coração. Então, que o amor possa estar conosco, sintam todas abraçadas, vamos todas aí dar um abraço bem gostoso, bem aconchegante, com bastante amorosidade e com boas vibrações, para que todas nós estejamos muito bem, né, até o Congresso, e possamos nos encontrar lá e brindar, né, esses momentos. Então, gratidão a todos, gratidão aí aos associados da Marte, a Marte agradece a todos, e a diretoria da Marte que esteja aqui presente, não tem como eu ver todos aqui, mas a Tereza e eu hoje estamos aqui no evento, né, nessa mediação, mas todos estamos muito gratos com a presença de vocês. Então, só para dar um recadinho, Otília, que mês que vem vai acontecer também o 6º ciclo. A gente só ainda não tem a data certinha, mas até o final desse mês a gente já vai decidir que dia vai ser e vai fazer a divulgação. Combinado, pessoal? Ótimo, Tereza. E lembrei também, gente, que em breve já vai estar no site lá do Congresso a hospedagem, tá? Nós já estamos conversando no SESC. A hospedagem vai ser lá no próprio SESC, vai ser bom porque ficamos todas juntas, aí podemos nos encontrarmos, né? Todos juntos ali, vamos nos encontrarmos em vários momentos do dia, e aí fica mais aconchegante também o evento. Então, em breve vai estar no site a hospedagem com um valor bem acessível para que mais pessoas possam participar. Então, contamos com vocês e, mais uma vez, agradecemos e desejamos tudo de bom para cada um de vocês aqui presente. Um beijo. Obrigada, Tereza. A Mariel pediu para também agradecer e despedir, que ela teve um apagão e não pôde estar aqui presente no finalzinho aqui, um apagão lá na cidade dela, tá? Ok. Estamos com o coração, com a Mariel também, agradecendo. Muito obrigada a todos. Que bom. Boa noite para vocês. Ótimo final de domingo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.
de